Humilhação. Vasco humilhou o Coritiba em pleno São Januário. 5-1 ficou barato. Era para ser uns 7, 8, 9, 10-1. Vasco colocou o Coritiba na roda, se impôs desde o primeiro minuto e tá em tela para vocês. Pablo Verrete, vulgo Vedita, brocou mais uma vez Paulinho Paula, monstro, jogando muita bola. Paulinho Paula tá sendo o que era para ser Jair no início da temporada. Ele tá sendo um cara ali, de fato, um meio campo central que consegue armar, que consegue desarmar, que consegue transitar, que consegue dar assistência, que consegue fazer a engrenagem do Vasco aqui, ó, girar e funcionar muito bem. Tá jogando muita bola, excelente contratação do Vasco aí nesse meio de janelas. Pablo Verrete dispensa apresentações, 7 participações em gols desde que ele chegou aí, 7 participações em 7 jogos, jogando muita bola. Payet tá aqui no fundo da tela, também é um cara que vai agregar muito o Vasco. Vai agregar muito aí com o decorrer dessa Série A. Hoje foi a primeira vez que ele participou para um gol. Deu uma assistência para Rossi numa bela triangulação, numa bela construção da jogada do gol do Vasco. O gol do Vasco segundo, que foi com a assistência de Payet para Rossi, é uma troca de passes desde o campo de defesa. São 40 toques na bola até sair o segundo gol. E foi isso mesmo que o Vasco fez, colocou o Coritiba na roda. Foi um duelo de adultos, de homens contra meninos. O Vasco se impôs muito mais e jogou muito mais bola e o placar merecidíssimo. Detalhe, viu? Não tá aqui na tela, não tá aqui nessa imagem, mas um cara que está roubando a cena que eu não esperava era Rossi. Se especulou já o nome de Rossi algumas vezes aqui no esporte e tal. E eu falava, cara, o Rossi é um bom jogador, mas o jogador ali nota 7, não é um cara que muda patamar e tal, mas rapaz, o que Rossi tá jogando no Vasco, muita bola, viu? Até agora Rossi jogou 3 jogos, tá? Jogou contra o Fluminense, jogo passado, participou em gols do Vasco. Jogou hoje contra o Coritiba, mais uma vez participou em gols do Vasco. E também teve um jogo anterior de Rossi, ali ao todo ele fez 3 jogos com a camisa do Vasco, já participou em 4 gols, fazendo gol e dando assistências. Impressionante a qualidade de Rossi ali nos cruzamentos no escanteio. Jogou contra o Atlético Mineiro também, né? Entrou no segundo tempo. Impressionante a qualidade que ele tem na cobrança de escanteio ou num cruzamento na área, tá contribuindo bastante. Hoje, mais uma vez, conseguiu fazer assistência, contribuir com assistência e também fazer um gol. Então é aquilo, é o mercado da bola. Eu acho que a reação do Vasco se passa muito por aí. Fora Medel, né? Medel que é um cão de guarda, titular absoluto na defesa e tá jogando muita bola. Hoje jogou muito. E o torcedor do Vasco tá iludido, viu? E daqui a pouco eu vou falar sobre a tabela. Bahia, abriu o olho. Santos, abriu o olho. Goiás, abriu o olho. Até o Corinthians também é para abrir o olho. Para mim o Corinthians não cai não, tá? Mas é bom abrir o olho também. Porque é o seguinte, meus amigos, a torcida do Vasco tem todos os motivos do mundo para se iludir e a ilusão ela é real, total. Porque o Vasco ele vem muito bem. O Vasco é o melhor time do G10 nos últimos 6 jogos. É, atualmente, no momento que eu gravo o vídeo, é o segundo melhor time do retorno. Essa tabela está desatualizada. O Vasco tinha 7 pontos antes de começar a rodada, venceu, chegou a 10 pontos em 5 jogos. Só que o Vasco fez 4 gols de saldo hoje. O jogo foi 5-1, saldo de 4. E aí, naturalmente, você vai para um saldo de 6. 4 mais 2, 6. O Vasco, nesse momento que eu gravo o vídeo, é o segundo melhor time do retorno. E não é por acaso, é porque o time tá jogando muito bem. Venceu do Fluminense por 4-2, venceu do Grêmio, venceu do Atlético Mineiro. Então o Vasco vem numa batida de reação e numa crescente. E eu avisei para vocês, faz um mês e meio, para não falarem que eu sou oportunista e torcedor de momento. Olha, tô achando que o Vasco não vai cair, porque o mercado da bola foi bom, o time tá conseguindo reagir no momento certo. E o Vasco tá reagindo muito bem. E beleza, é contra o Coritiba, que já tá rebaixado, é o lanterna, não vai ter reação nenhuma mais no campeonato. A defesa é horrorosa e de fato é, mas assim, eu acredito que esse 5-1 foi a maior goleada do Campeonato Brasileiro até o momento que eu gravo o vídeo, né? Até o dia 21 de setembro de 2023. E é aquilo, se eu vou pegar o lanterna e eu quero me recuperar no campeonato, eu tenho que vencer com autoridade. Até um 2-0 hoje seria um bom resultado. O Vasco vai lá e mete 5, com vaga para 7, 8, 9. Então, assim, é aquela vitória que ilude muito bem o torcedor e, de fato, o torcedor do Vasco tem todo o direito do mundo de se iludir porque o time tá jogando muita bola, tá, rapaziada? Ó, agora eu vou passar aqui para vocês
Só a tabela do retorno mais uma vez, tá? O Bahia é o sexto nesse momento com 7 pontos na tabela, e a gente comparando os times que brigam contra o rebaixamento, o Santos está em 11º com 6 pontos, Santos que briga pelo acesso, pela permanência, o Goiás está em 16º com 4 pontos apenas, Cuiabá tem 1, Coritiba não tem nenhum, Corinthians tem 13. Então vocês estão vendo, o Vasco hoje, do G10, é o melhor time e é muito melhor do que os seus concorrentes na busca pela permanência. Se o Vasco vai ficar na Série A ao término da temporada, eu não sou mãe de nada, mas eu já emiti minha opinião faz um mês e meio. Para mim, o Vasco não cai. Para mim, o Vasco é melhor do que o Goiás. E hoje tá jogando mais bola do que o Bahia, tá jogando mais bola do que o Santos, tá jogando mais bola do que o Corinthians, tá jogando mais bola do que até o próprio São Paulo, que utiliza muito o mistão durante a Série A, né? Em vários jogos, até o time reserva, de um modo geral, é o melhor time do G10, pô, melhor do que o Cuiabá. De fato, mostra uma perspectiva para o torcedor, tá? Sobre o jogo, trazer aqui para vocês as estatísticas. 19-8 finalizações. Vasco finalizou mais do que o dobro em relação ao Coritiba. 12-3 finalizações na Barra. Vasco finalizou 4 vezes mais do que o Coritiba na meta do goleiro Gabriel, que é um bom goleiro por sinal, tá? Além disso, Vasco criou 8 chances claríssimas de gols. 5 desperdiçadas, 3 marcadas e ainda teve outros 2 gols ali no cômputo geral. Verrete, 2 gols marcados. Zé Gabriel guardou dele. Rossi fez gol, deu assistência também. Contribuiu aí para essa vitória do Vasco por 5-1. Tá assim, não tem nem muito que enrolar e fazer uma grande análise. O Vasco dominou a equipe do Coritiba com muita autoridade, muita trocação de passe, muita triangulação, futebol convincente mesmo, né? E agora, meus amigos, eu queria comparar a vitória do Bahia contra o Coritiba. Foi uma vitória expressiva também, vitória que deu ânimo, que deu moral, venceu de 4-2, mas vocês lembram, eu sou muito honesto aqui, gente. Eu sou muito honesto e realista. Eu gosto quando o time ele vence e convence. Fortaleza ontem para mim não jogou nada, mas venceu o jogo e eu não tinha como exaltar a atuação do Fortaleza se o São Paulo jogou bem mais com os reservas barra sub-20. Então não tinha como exaltar muito. O Bahia pegou esse mesmo Coritiba e meteu 4-2. No Couto Pereira. Porra, é um resultado muito expressivo. Só que eu fui bem enfático. Eu não exaltei a vitória do Bahia. Vamos dizer assim, eu critiquei muito mais os deméritos do Coritiba do que eu elogiei os méritos do Bahia. Hoje é o oposto. Hoje o cara tem que elogiar muito mais os méritos do Vasco do que os deméritos do Coritiba. Que mesmo o Coritiba se reforçou com o Ressé Rodrigues e Limani, eles vão jogar a Série B aí na próxima temporada. Não adiantou, contrataram tarde demais. Então eu acho que é aquela vitória com autoridade que você tem que elogiar muito a vitória do Vasco, mas ponderar, óbvio, é o Coritiba, é um adversário fraquíssimo que apanha de todo mundo, e o Vasco não fez mais do que seu papel aí, sua obrigação, que era vencer bem e convencer, e foi isso que o Vasco fez, tá? Agora, tabela da Série B, tabela da Série A. O Vasco chegou a 23 pontos, Santos tem 24, Bahia tem 25. A América e Coritiba, para mim, já estão rebaixados para a Série B, tá? Há um bom tempo que eu falo isso. Bom, e aí o cenário é o seguinte, alô, torcida do Bahia, pode entrar no Z4, viu? Pode entrar no Z4, o Vasco tem um jogo a menos em relação ao Bahia, e esse um jogo a menos vai ser cumprido na próxima segunda-feira, dia 25. Se o Vasco vence, vai a 26. O Bahia entra na zona do rebaixamento. O Vasco, se vencer do América, vai a 26. Passa o Bahia em número de pontos, não passa. E ainda passa o Goiás de quebra. Passa o Goiás de quebra. O Vasco pode saltar 1, 2, 3 posições na próxima rodada, ou melhor dizendo, na rodada atrasada que o Vasco tem aí contra o América Mineiro. Então, se desenha um caminho aí para o Vasco permanecer na Série B, na Série A, de forma não tão dramática assim. Eu esperava que ia ser de forma muito dramática, e ainda acho que pode ser dramática, tem muita rodada, o Vasco vai oscilar negativamente de novo, mas do jeito que tá, tende a ser uma permanência sem tantos sustos assim, e muitos torcedores do próprio Vasco já cravavam rebaixamento. Eu nunca cravei isso aqui no canal. E aí, quando ganhou do Grêmio ali e tal, venceu. Antes do jogo do Atlético Mineiro, foi depois eu acho que não vai cair, não. E de fato, tá me dando uma reação boa e mostra muita força que vai permanecer na Série A. Vamos aguardar, né? Tem muito campeonato ainda, tem 15, sei lá, 14, 15 rodadas ainda, tem muito campeonato, mas é isso. As contratações no meio da janela fizeram toda a diferença. Medel titular absoluto, Paulinho Paula titular absoluto, Verrete titular absoluto, Rossi titular absoluto, Payet titular absoluto. 5 titulares
novos. Isso é meio time, pô. Isso muda patamar, pô. O contexto todo mudou o Vasco de patamar assim. E vamos ver, né? Aguardar agora. Tamo junto, gente. Abraço aí pra todo mundo. Bahia, vai ter que jogar mais bola, vai ter que jogar mais bola, porque com essa bolinha aí de Rogério Ceni tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar. Tamo junto, gente. Abraço.